Então veja, o livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, existem alguns pontos aqui que eu gostaria de chamar a sua atenção. Gostaria que você prestasse muita atenção. Que diz assim, olha, Marcos 4, 35, na Bíblia NVI. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Vamos para onde? Para o outro lado. Deixando a multidão, e eles o levaram no barco, assim como estava. De repente, cansado, suado, sujo, devido a um longo processo, um longo dia de trabalho, porque Jesus não parava, caminhava, gente, o dia todo, sandálias empoeiradas, cabelo ressecado, pele queimada, não tinha parecer nem formosura, porque o trabalho de Jesus era socorrer os carentes, os necessitados, os angustiados, e a pôr em liberdade os cativos e oprimidos do diabo. Então eles levaram Jesus do jeito que ele estava, não tinha tomado banho, não tinha se arrumado, não tinha se perfumado. Era uma viagem? Era, mas eles levaram Jesus assim como ele estava. Outros barcos também o acompanhavam, e levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse já estava se enchendo de água. E Jesus estava onde? Na polpa, fazendo o quê? Dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, aquieta-se. E o vento se aquietou, e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quer dizer, os discípulos estavam há tanto tempo com Jesus, mas ainda não entendia quem era Jesus. E de repente você também está há tanto tempo com Jesus e você não sabe quem é Ele. Veja, Jesus, ele disse para os seus discípulos: vamos para o outro lado. Artigo definido, não tinha como não ir, não tinha como não chegar. Vamos para o outro lado. Já estava determinado, mesmo cansados, porque eles tiveram realmente um longo dia de trabalho, de caminhada, ajudando muitas pessoas. Eles entram no barco, o barco começa a atravessar aquele mar, e você sabe que nós não temos controle do tempo. Não existe um GPS que vai te mostrar: olha, vai vir uma tempestade. O GPS da vida não. Você entende? O Waze, o Google Maps, de repente pode até mostrar para você que tem trânsito lá na frente, mas na caminhada da vida, no processo da vida, não existe nenhum método de você saber o que vai acontecer. Você dorme bem e acorda com uma notícia ruim. Isso é tempestade. Está tudo correndo bem para você e de repente chega uma notícia que te quebra. É uma verdadeira tempestade, tentando afundar o seu barco. Por isso que a palavra diz: olha, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da onde? De Deus. Você não precisa dizer: olha, amanhã compraremos, venderemos, nos casaremos. Não. Você tem que usar o seguinte termo: se Deus quiser, e nós vivermos, amanhã nós vamos comprar, amanhã nós vamos negociar, amanhã nós vamos viajar. Por quê? Porque a vida realmente é incerta, é muito curta, cheia de perigos,
E aqueles discípulos, quando saem com Jesus naquele barco, nossa, como eu e você, eles nem imaginavam o que pudesse acontecer durante aquele trajeto. O mar estava calmo, eles estavam cansados, e eu digo para você uma coisa: é justamente no momento do seu cansaço que a tempestade se levanta. Quando você está forte, quando você está firme, quando está tudo bem, quando você está orando, está jejuando, está clamando, está aos pés do Senhor, o diabo ele não encontra brechas para entrar na sua vida. Mas quando você cansa e pensa assim: poxa vida, eu tive um dia muito exausto, muito trabalho, um dia promissor, mas muito cansativo. Presta atenção, é justamente no momento de cansaço que Satanás ele se levanta contra você. Na sua casa, no seu trabalho, na vida dos seus filhos, no seu casamento. E ali não mais que de repente sobrevém um vento forte, uma tempestade, ondas enormes, e começou a varrer aquele barco de um lado para o outro. Os discípulos, eles ficam apavorados, e nesse meio tempo, onde estava Jesus? Jesus estava descansando, porque mesmo sendo Deus, ele estava em forma de homem. Ele sentia cansaço, necessidade fisiológica. Ele comia, ele bebia, ele chorava também. E ele estava num compartimento do barco, na proa do barco, dormindo, com a sua cabeça no travesseiro. Ora, meu Deus do céu, naquela época os homens dormiam até em cima de pedra. Imagina com a cabeça no travesseiro. Aí que o sono era mais profundo, mais gostoso, mais suave. E Jesus dormindo, que nem uma criança, e os discípulos apavorados. Sabe quando tudo está dando errado na sua vida, tudo conspira contra você, e você olha assim e você tem a impressão de que Deus não está vendo, de que Deus está em silêncio, mas mesmo em silêncio Ele está cuidando de nós. Se você é aquele homem, aquela mulher que está no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, você nunca vai estar sozinho. Mesmo Deus em silêncio, Ele não vai te abandonar, Ele vai estar com você. E eles apavorados vão e acordam Jesus: Senhor, Senhor, socorre-nos, porque nós estamos perecendo. Jesus acalma o vento, acalma o mar, se faz bonança, e olha para eles de uma forma não carinhosa e pergunta: por que vocês estão com medo? Será que vocês ainda não têm fé? Ora, por que Jesus pergunta aquilo para os discípulos? Porque não é qualquer tempestade, não é qualquer vento forte que pode abalar a sua fé, que pode tirar você do curso. É como eu disse, já estava determinado, eles iam chegar do outro lado. Mas toda caminhada tem um processo. Alguns processos são fáceis, outros processos são mais difíceis, mas não importa. Você não pode olhar para o cenário, para a matemática, para a geografia, para o pano de fundo. Você tem que olhar para onde você quer chegar, para onde Deus já determinou que vai te levar. Jesus disse: nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. E por que Jesus estava dormindo? Ora, porque a água ainda não estava batendo onde Jesus estava. Você está me entendendo? A água não tinha chegado onde Jesus estava. Então Jesus continuou dormindo. Mas se você se deixa levar por aquilo que está entrando no seu barco, aquilo que está entrando na sua vida, aquilo que está entrando na sua casa, aquilo que está entrando no seu trabalho, e se desespera, o medo realmente toma conta de você. O caos se instala, porque a vitória e a derrota está aqui, ó. Satanás, ele vai fazer de tudo para introduzir dentro de você o que? O medo, porque o medo é a ausência de Deus. O medo é o diabo, é Satanás tomando conta de você, te dominando. Mesmo Deus falando para você, você vai chegar, você fica com medo, você duvida. É por esse motivo que eles olham e dizem assim: quem é esse que o mar lhe obedece, que o vento lhe obedece? Ou seja, eles estavam ali com o próprio Deus, mas mesmo assim a insegurança, a incerteza era tão grande que fez com que aqueles homens entrassem em desespero. Será que você também não está entrando em desespero porque você está esquecendo de quem está no seu barco?
Às vezes a gente esquece quem está conosco. Veja, quem está com você é o príncipe da paz, é o Pai da eternidade, é o Emmanuel. Quem está com você é o Deus conosco, que não vacila, não dormita, não dorme. É aquele que te sustenta, é aquele que te ajuda, é aquele que te toma pela tua mão, é aquele que não mente, é aquele que prometeu estar com você todos os dias da sua vida. Mas quando você esquece isso, você entra em colapso, você entra em pânico total. E é o pânico que impede você de chegar ao seu destino. E Deus quer que você chegue. Eu não sei onde você quer chegar, mas aquele que começou boa obra na sua vida, Ele vai te aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Você está me entendendo? É como a palavra disse para Daniel: Daniel, desde o primeiro dia que você se empenhou a buscar conhecimento, a entender a minha palavra, desde o primeiro dia, as suas orações têm sido ouvidas. Mas o príncipe da Pérsia, ele se colocou no meio, ele tentou impedir aquilo que você queria de chegar durante 21 dias. Então, a partir do momento que você começa a crer na palavra, você começa a caminhar embaixo de uma obediência. Porque para você caminhar, primeiro você tem que acreditar. Você tem que acreditar na cura, porque senão você não busca pelo seu parente. Você tem que acreditar na provisão, porque senão você não busca, não é fiel a Deus. Você tem que acreditar na restauração do seu casamento. Você tem que acreditar na abertura da sua empresa. Você tem que acreditar que você vai passar nesse concurso público, vai ser chamado. Você tem que acreditar que você vai romper. Você tem que acreditar que você vai chegar do outro lado. Tem que acreditar. E o que faz você acreditar é a palavra. Por isso que a gente não gosta que você fique muito tempo ausente da igreja, porque como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, o evangelho. Então, como que você quer crer se você durante 24 horas só escuta palavras negativas? A economia está fraca, o país está quebrando, a esquerda está destruindo a economia, a direita é fascista. Gente, se você for parar para ficar ouvindo discursos de homem, você não vai para frente, meu. Aí você vai começar a achar que você não rompe por causa do governo. Você não rompe por causa do prefeito, por causa do vereador. Você não rompe por causa do seu pai, da sua mãe. Você não rompe porque você nasceu num lar pobre. Você nunca teve chance e oportunidade de ir para frente. Não. É como eu disse, até aqui tudo bem, você veio até aqui. A partir de hoje, daqui para frente, é Deus que cuida de você. Não é seu pai, não é sua mãe. Você não depende de nada, não depende de ninguém. Você só depende de uma palavra. Uma palavra. Eu estou aqui por causa de uma palavra. Eu estou aqui porque eu acredito nas promessas. Eu estou aqui porque eu confio naquilo que Jesus prometeu. Eu estou aqui porque eu acredito que eu vou chegar. Então você tem que estar aqui, você tem que vir aqui porque você crê que as promessas vão se cumprir na sua vida. A última palavra sempre é a de Deus. Mas o médico falou que não tem jeito, o juiz falou que essa causa já está perdida, o marido falou que não vai voltar, o amigo já falou que não vai abrir a porta. Mas eu não quero saber aquilo que o homem pensa, aquilo que o homem fala. Eu creio naquilo que Deus está falando. E se Deus está falando que nós vamos chegar, nem que seja se arrastando, com as forças acabando, nós vamos chegar, e é isso que nós temos que colocar no nosso coração, é isso que nos move a esperança da palavra. Isso se chama fé, confiança. Então Jesus, ele fica indignado com os seus discípulos, porque a água nem tinha chegado em Jesus, e eles já estavam desesperados. A água nem chegou nos seus pés ainda. Você ainda nem passou pelo processo. De repente você está no meio do processo, mas já está desesperado, já está aflito, angustiado, já está querendo pular do barco. Não, só olhe para Jesus, só confie em Jesus. Desertos e tempestade só vai nos amadurecer, sabia?
tempestade só vai nos trazer autoridade. Ai de Davi. Ai de Davi se não fosse aquele gigante, gente. Davi, um menino franzinho, mirrado. Davi, um menino que vivia tomando conta das ovelhas do seu pai. Davi vivia somente lá no campo, junto com as malhadas. Davi era desprezado, em vista dos seus irmãos, ele não era nada. O que fez Davi alavancar, crescer, aparecer foi o gigante. O que vai fazer você crescer é esse gigante. O que vai fazer você aparecer, se tornar conhecido, é esse deserto. Você está me entendendo? É essa tempestade. Tempestade nos amadurece, tempestade nos faz crescer, tempestade nos aproxima de Deus, tempestade nos faz orar mais, nos faz clamar, tempestade nos aproxima de Deus, faz você jejuar, faz você acordar cedo, faz você ler a Bíblia. Para isso que Deus permite as tempestades na nossa vida, nos amadurecer e nos fazer crescer, porque a vida não é fácil, a vida é difícil. Então Jesus repreende os seus discípulos, acalma o mar, acalma o vento. Pelo visto eles não sabiam que eles estavam com o próprio Deus ali. Quem é esse? Quem é esse que faz o vento cessar e o mar se acalmar? Deus. Deus conosco. O Verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Aquele que nós vimos como sendo unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E eles seguem para o outro lado. Por que Jesus queria chegar para o outro lado? Por que Jesus queria chegar na outra margem? Porque lá na outra margem havia um rapaz possuído por um demônio. Era a cidade dos Gadarenos. Sabe aquele lugar onde tem feitiçaria, bruxaria, macumbaria, que hoje você é até proibido de falar? Do outro lado tinha famílias destruídas, lares arruinados. Do outro lado tinha pessoas doentes. Do outro lado tinha pessoas endemoniadas. Então Jesus tinha que chegar do outro lado juntamente com seus discípulos, porque quando ele chegasse do outro lado, eles iam libertar aquele povo, eles iam curar aquele povo. A mesma coisa você tem que chegar do outro lado, porque quando você chegar do outro lado, você vai abençoar a sua casa, vai abençoar os seus filhos, você vai abençoar a sua família, você vai abençoar o seu casamento. Você tem que chegar do outro lado, você tem que chegar do outro lado. Você tem que abrir sua empresa, você tem que abrir seu comércio, porque quando você abrir, você vai abençoar um monte de famílias, um monte de pessoas que dependem de você, estão precisando de você. Existem pessoas que estão te esperando do outro lado. Você não é qualquer coisa, você não é qualquer pessoa. Você é escolhido, separado, nomeado. Não deixe o mundo te apequenar, fazer você se sentir insignificante. Não. Se Jesus está no seu barco, você consegue. Agora um detalhe: quando eles chegam do outro lado, o que acontece? Primeiro eles vencem a tempestade. Primeiro eles vencem o vento forte. Quando eles chegam lá do outro lado, o que acontece? O que acontece? Tinha demônio, tinha capeta, tinha Satanás. Você está me entendendo? Quando você chegar do outro lado, você vai continuar encontrando demônios. Quando você estiver do outro lado, você vai continuar encontrando problemas e mais problemas, e vai ser assim até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é por esse motivo que Deus, Ele quer nos ensinar a lutar. Deus quer nos ensinar a ter fé. Deus quer nos ensinar a perseverar. Deus, Ele quer nos ensinar também a levantar as mãos, repreender a tempestade, o vento forte, acalmar o mar. Deus quer nos ensinar. Então cada luta, cada batalha que você trava, cada deserto que você enfrenta, cada gigante, isso tudo é para te trazer experiência. É como eu disse, ai, se não fosse aquele gigante, Davi nunca teria sido conhecido, porque foi depois que Davi venceu Golias que a história dele é contada pelos séculos dos séculos, e será contado até a eternidade sem fim.
Enquanto houver mundo, enquanto houver cristãos, enquanto houver presença, a história de Davi vai ser contada. Um menino que passou no ribeiro, pegou 5 pedrinhas, colocou na sua funda, girou e derrubou um gigante. E só depois que ele derruba aquele gigante, que ele rompe, que ele cresce, que ele é reconhecido, que ele é ovacionado, que ele se senta no trono. Até então ele estava com roupa de pastor, cajado de pastor. Até então ele não tinha valor nenhum, só depois que ele vence Golias. Coroa, cetro, trono, roupa de rei. Então vale a pena você permanecer, vale a pena você continuar. Eu não sei o que está acontecendo com você, eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei quais são os problemas que você está enfrentando, mas Deus, Ele manda nessa noite eu te dizer: não abandone o barco, porque a ordem é chegar do outro lado, e você vai chegar. Nem que seja se arrastando, com as forças acabando, mas você vai chegar. Se o seu marido está aí com você, segura na mão dele e diga: nós vamos chegar, nós vamos conseguir. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco. O que vai fazer você chegar pois do outro lado, seu deserto vai servir não é o seu currículo, não é o seu diploma, não é a sua faculdade, alguém de novo. é a sua persistência, Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Pai, nessa noite eu quero profetizar sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher. Eu quero profetizar força, vida, vigor, saúde, fé. Pai, aumenta
a nossa fé, não nos deixe retroagir, não nos deixe voltar atrás, não nos deixe esmorecer, mas que nós possamos avançar, 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 porque não é o nosso status, não é a nossa posição, não é o nosso currículo, não é o nosso diploma, mas é a nossa fé que vai nos levar além. Veja, você não precisa lutar contra essa tempestade, você só precisa acreditar. Existem coisas que não adianta você lutar. Não tem como você lutar contra a natureza, mas tem como você permanecer firme, com o coração resiliente, com fé. Eu sei que é ruim você perder o controle da situação, a direção da sua vida, mas eu quero que você creia que agora quem está no controle é Jesus. E Ele não vai te dar direção, não, Ele não vai te dar spoiler, não vai te dar direção, Ele vai tomar conta de tudo, é Ele que vai te conduzir. E se Cristo está no barco, vai dar tudo certo. Só creia, só confie, só permaneça, porque eu tenho certeza que enquanto você permanecer, o Espírito Santo, Ele vai estar abençoando a sua vida. Você vai chegar. Deus, Ele vai acelerar processos se necessário. Ele vai abrir portas. Ele vai fazer o impossível se tornar possível, para que o milagre chegue na sua vida, em nome de Jesus. E que todos digam assim seja.